Essa ferramenta, ela responde 7 perguntas principais, eu falei aqui elas, eu acho que vale a pena entrar em cada uma delas para a gente poder contextualizar cada uma, né? Primeiramente, o que você está planejando? Então, eu dei exemplo aqui da viagem, eu dei exemplo de perder peso, eu dei exemplo de recrutar uma pessoa para a sua empresa, né? Então, é importante você especificar o que é que você está planejando, né? Esse planejamento faz parte de qual ação? Então, o que é muito importante? No caso aqui, o que você está planejando? Estou planejando as minhas tarefas, o que eu vou, as minhas metas do ano, do próximo ano, por exemplo, né? Pode ser. Por que? É a outra pergunta. Por que você está planejando? Estou fazendo um planejamento do meu próximo ano, porque nesse ano corrente eu só falei e não fiz acontecer. Pode ser. Ou então, porque eu estou planejando porque eu preciso juntar mais dinheiro, por exemplo, também. Perfeitamente viável. Estou planejando porque a minha empresa precisa crescer 5, 10% nesse ano para ela conseguir ser lucrativa. Eu estou planejando, aí é o porquê. E aí, com máxima especificidade, com máxima clareza, transparência, você responder a pergunta por que você está traçando aquele plano de ação. É muito importante essa parte. Como que você vai executar esse plano de ação? Então, eu dei exemplos bem práticos aqui, vale a pena você refletir como que você vai fazer. Isso vai ser através de uma empresa, vai ser você colocando a mão na massa, vai ser através de pessoas terceirizadas, né? Por exemplo, se você está planejando aumentar as suas vendas em 10%, como que você vai fazer isso? Vai ser contratando mais vendedores, vai ser lançando campanhas assim, assado de vendas, vai ser aumentando o leque de produtos. Como que você vai executar isso? Então, se responde essa pergunta com o maior nível de detalhes possível que vai te ajudar. Depois vem a pergunta, onde? Então, seja no exemplo que eu dei da viagem, seja no exemplo que eu dei da contratação da pessoa, aonde esse trabalho vai ser executado, essa tarefa, aonde ela vai ser executada, né? Para a sua empresa, aonde ela vai acontecer, qual é o local que aquilo vai acontecer, tá? É importante, o onde, ele define muitas coisas em relação às outras perguntas, né? Porque se, por exemplo, se a sua empresa, no caso, eu moro em Belo Horizonte, então, o meu onde na contratação de uma pessoa seria em Belo Horizonte. Então, logo, algumas outras perguntas, nada adiantaria eu, por exemplo, anunciar uma vaga a nível nacional, né? Então, realmente, o onde é muito importante. Depois vem o quem, né? Quem iria executar essa tarefa? Essa tarefa ela é executada por você, ela vai ser executada por alguém contratado, ela vai ser executada por um terceiro, ela vai ser executada por um parceiro, ou você vai, enfim. Quem vai executar essa tarefa? Quem é o dono, vamos falar assim, né? Quem é o pai da criança, né? Quem é o dono da tarefa? E aí vem a resposta da pergunta quem. Depois, quando? O quando, ele pode ser tanto até a data X, né? Por exemplo, quando eu faço planejamentos do ano, assim, pessoal, para mim mesmo, eu geralmente falo assim, eu vou executar uma tarefa X até, por exemplo, correr, né? Que eu adoro correr. Então, eu vou correr 21 quilômetros, que é a meia maratona, até, sei lá, maio do ano seguinte. Então, isso me deu 5 meses, a partir do início do ano, 5 meses para poder treinar e executar essa tarefa. Entendeu? Então, o quando, ele pode ser tanto uma data específica, como um mês específico, quanto um período, né? Eu vou perder 5 quilos em 5 meses.
Estou dando um exemplo aleatório aqui, né? Então, você sendo mais específico, você consegue enxergar melhor essa tarefa e executar ela de maneira mais objetiva e maneira mais simples e talvez mais prática, entendeu? Talvez seja mais visível e mais fácil de ir lá fazer, colocar a mão na massa, né? Então, o quando serve para isso. E é importante colocar prazo. Prazo, ele é importante em diversas ocasiões na vida da gente, tanto profissional quanto pessoal, né? E quando você coloca prazo, você se compromete a executar aquilo, né? Então, automaticamente, a gente começa a enxergar que a gente tem X tempo para executar tal tarefa. E isso é muito importante, né? Você saber que você tem ali, você começou, sei lá, com 3 meses para executar uma tarefa X, e aí o tempo vai passando, aí você sabe que você tem 2 meses, depois você sabe que você tem 1 mês. Se você não cumpriu sua meta, você vai correr atrás do prejuízo, vamos falar assim. Então, o quando é muito importante, né? E não menos importante é o quanto, ou seja, quanto de dinheiro eu vou gastar para executar a tarefa X? Quanto que isso vai me custar, né? Quanto que eu quero, se for um objetivo de aumentar a venda, por exemplo, da sua empresa, quanto que eu quero aumentar? Né? Em 5% pode ser, ou em 10 mil reais pode ser, ou em 100 mil, sei lá. Né? Mas é quantificar. Eu acho que aqui entra esse termo, quantificar aquilo que você está planejando é importante para você saber aonde você quer chegar, qual o resultado, aonde no sentido de resultado, né? Qual o resultado daquilo ali que você está planejando. Então, nunca se esqueça do quanto, né? No caso aqui que eu estou falando, a viagem, por exemplo, você vai planejar, quanto que essa viagem vai te custar, né? Quanto que você vai gastar por você planejando, eu não sei, 2 mil, 1.000, 5 mil, quanto que é 10 mil, quanto que vai custar essa viagem? Você consegue também economizar ou fazer algum outro esforço, ou enfim, pagar uma prestação de alguma coisa para você conseguir chegar naquele seu objetivo X lá na frente, né? Então, muito importante é o quanto, né? Quanto que isso vai custar? Por exemplo, se você vai contratar um funcionário, como eu estava falando do exemplo, né? Contratar um funcionário, quanto que isso vai te custar? Não é o salário dele, mas você ir lá, colocar a vaga no LinkedIn, que seja, contratar uma empresa de recursos humanos, ou contratar uma psicóloga para fazer avaliações e tal, quanto que isso vai custar? E aí você, sabendo disso, você consegue se planejar para aquela tarefa sair do papel, né? Então, é importante a gente responder essas 7 perguntas, e aí eu vou, mais uma vez, repetir aqui para vocês poderem gravar com bastante clareza. É uma técnica que consiste em você faz uma tabelinha, tá? Pega um Excel, faz uma tabela assim, simples, né, escrito o que você vai fazer, por que você vai fazer, como você vai fazer, onde você vai fazer, quem vai executar, quando ela vai acontecer e quanto ela vai te custar. Respondendo isso tudo, você tem uma clareza assim na execução dessa atividade, né? E eu acho que a forma mais, às vezes, para ser bem sincera, nesse caso de executar um plano de ação e tal, alguma coisa que é assim, da minha vida pessoal, eu até nem faço um Excel, né? Eu vou direto na mão mesmo, anoto muitas vezes no meu celular, no bloco de notas do meu celular, ou então no próprio caderninho, eu vou anotando e isso vai fazendo com que eu execute aquilo de forma mais rápida. E é interessante também que de tempos em tempos, às vezes bimestral, assim, ou mensal, você dá uma olhada, né, no que você escreveu
E aí você chega à conclusão se aquilo que você escreveu faz sentido, se você executou, aquilo que você planejou, o que que você precisa fazer para colocar em prática aquilo que você planejou. E aí eu acho que, assim você vai conseguindo medir o resultado.